compartilhar a palavra de Deus com você e o tema é: a porta certa é a estreita. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Lucas 13, 22 a 30. Lucas 13, 22 a 30. E a palavra de Deus diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? E Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Versículo 25. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta, dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes, de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus, aí no seu apartamento, na sua casa, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti, tão somente para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Abençoa essa palavra que foi lida, que ela penetre em cada coração agora que está ouvindo essa palavra de Deus, ó Pai. Que transforme essas vidas na autoridade do nome de Jesus. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Quantos já passaram por essa situação de perder uma prova da faculdade, de perder um ônibus, de perder um voo, de ir a um banco e a porta do banco está fechada? Agora imagine a frustração de ficar do lado de fora da porta da salvação. É muito cruel isso, irmão. Né? Você trabalhar e, como diz o pessoal, e morrer na praia. Né? A gente tem que buscar andar no caminho de Deus, a trilhar esse caminho, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho para a salvação. Em Mateus 7, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, não procure atalho com Deus. Não procure buscando um atalho para crescer na vida, né? Para passar por cima de alguém no trabalho, né? Não procure atalho com o Senhor. O mercado, irmão, transborda, né, de fórmulas fáceis, infalíveis, para uma vida bem-sucedida que pode ser aplicada em tempos livres. Não busque atalho com Deus. Não caia nesse golpe. Ainda que multidões o recomende, né, por alguma coisa, o caminho para a vida, para Deus, requer dedicação total. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E a gente tem que ter dedicação na busca da palavra de Deus, na busca de Deus, porque aquele que busca, encontra. A palavra de Deus que diz assim: a gente precisa buscar ao Senhor,
Precisamos buscar ao Senhor, né? Porque Ele está bem próximo da gente. Busque ao Senhor para que Deus possa estar mudando a sua vida, o seu entendimento e o seu coração. Jesus disse que muitos deixarão de entrar pela porta estreita e perderão a oportunidade da salvação. Eu te convido, irmãos, nesta noite, a entrar pela porta estreita, porque essa porta é a porta certa, é a porta do caminho para o céu, do caminho para o encontro com Jesus. E nós precisamos entrar na porta estreita. Por isso que eu disse que a porta estreita é a porta certa. O mundo, a porta é larga, né? Você encontra tudo nesse mundo, né? Mas a porta que dá para o Senhor Jesus é a porta estreita. E essa porta que a gente tem que estar buscando, que a gente tem que estar seguindo, né? Andar no caminho de Deus é bom demais, irmãos. É abandonar tudo. É viver na presença de Deus. É viver segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Diga para o seu irmão, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso que nós estamos aqui para buscar tão somente a vontade de Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aí tem uma pergunta aqui. O que fará com que as pessoas fiquem do lado de fora da porta estreita? Nesse texto, irmãos, tem algumas razões pelas quais muitos não entrarão pela porta estreita. E o primeiro é a falta de esforço. Acabamos de ler no versículo 24, Jesus respondeu: façam de tudo, se esforcem, irmãos, se esforcem para entrar pela porta estreita. E ele diz mais: pois eu afirmo a você que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Muitos vão querer entrar na porta estreita, mas não vão conseguir. O momento é esse de a gente buscar ao Senhor. O momento é esse de a gente seguir esse caminho, né? Que esse caminho que liberta, é o caminho que sara, que restaura. E muitas pessoas hoje estão perdidas, não sabem o que fazer. Mas há um caminho da salvação. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. É nele que temos que confiar. É nele que nós temos que entregar a nossa vida todos os dias. É nele que temos que agradecer por tudo que ele tem nos dado. Aí você diz: você pode ter me dado tão pouco, mas agradeça a Deus. O pouco para Deus é muito, né? Graças a Deus por isso, né? Viva com o pouco que Deus lhe deu, mas vivam na bênção do Senhor. E em Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Glória a Deus, né? É isso que o Senhor está dizendo para a gente. O reino de Deus é tomado por esforço. Não é você brigar para tomar o reino de Deus. Não é isso. É você fazer a vontade de Deus. É você abençoar seu irmão. É você ser um com ele, né? A igreja está cheia, irmão. Mas a gente tem que buscar unidade. Andar unido um com os outros, ver a dificuldade do seu irmão, o que seu irmão está passando, né? Se ele está em alguma dificuldade, abençoe, ajude. Isso que Deus requer de cada um de nós. Nós precisamos buscar isso. Seguir a Jesus é isso, é abandonar a velha e vã maneira de viver e aprender com o Senhor hoje como é que Ele quer que vivamos aqui nessa terra. E como é que o Senhor quer que vivamos nessa terra? De maneira santa, que agrade a Ele. Esse é o caminho. Jesus Cristo é o único caminho. A salvação, irmão, é de graça, independe de obra ou méritos. Porque a palavra de Deus diz assim, Efésios 2:8. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa! A palavra de Deus está dizendo que a salvação é um dom de Deus. E por isso que nós temos que correr, porque a porta vai se fechar. A porta certa, irmãos, é estreita. Precisamos correr, porque a porta está se fechando.
Jesus disse, ele vem, vai levantar e vai fechar a porta. O momento é esse da gente buscar a presença de Deus. Então a salvação é um dom de Deus, do início ao fim. Tudo, né, é a salvação de Deus. E não desempenhamos um papel importante nesse processo. Quando começamos a pensar que damos alguma contribuição, então passaremos a ter foco nas nossas obras. Então, essas atitudes não somente ignoram o dom grandioso de Deus, né, como nos envolve tão pesadamente nas nossas próprias ocupações. Aleluia! Então vai sobrar pouco espaço, né, para que nos tornemos conscientes do mundo da graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso que a gente tem que buscar. As obras, irmãos, são atos religiosos, morais, nos quais nos envolve, que desafia ou tentam substituir a graça. Aleluia, irmão. Não pode acontecer isso. A questão de caridade, a gente já viu falar muito nisso, né? Caridade como aparência. Elas sabotam o mundo da graça. Interessante que Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Aqui está dizendo que a fé sem as obras é uma fé morta. Precisamos fazer e agir. Falar sobre a fé prova que alguém tem fé? Você pode estar falando de fé, mas prova que você tem fé? Por exemplo, você encontra um velho amigo, né, desempregado, né, e vendo suas lutas, você diz: meu amigo, Deus ajude, Deus te abençoe. Será que isso só resolve? Claro que não, irmãos. Você tem que falar isso e que você tem que agir. Você tem que agir, tem que ajudar a levantar ele. Não basta só falar. Falar é fácil. A gente tem que se levantar e ajudar. Não podemos mostrar as obras separadas da fé. É verdade, porque a fé e a obra e fé encaixam como uma luva. E tem que andar juntas, né? A fé e a obra tem que andar juntas. É isso mesmo. Porque a graça de Deus, irmãos, envolve amor, bondade, sabedoria, misericórdia, perdão e justiça. Tudo isso envolve a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não é de nós, não, é de Deus, é um dom de Deus. E ela chega até nós quando acreditamos que Jesus é o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Aceite a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Você vai ver como Deus vai mudar o seu coração, a sua família, o entendimento, né, de você pensar, o entendimento de você agir. Irmãos, é com esforço, irmãos, e obra que a gente deve mostrar a nossa fé. E dessa forma entraremos pela porta estreita. Você tem que buscar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Você tem que buscar ter fé, porque sem fé, a palavra de Deus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E glória a Deus por isso, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Glória a Deus. O Senhor é fiel, irmãos. E a palavra está dizendo assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E a segunda razão, esgotado o prazo de abertura da porta. Olha o que diz no versículo 25 da parte A. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Ele está dizendo que Deus vai se levantar e fechar a porta. E quando ele fechar a porta, ninguém vai entrar. O texto fala que num determinado momento, o dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Esse versículo aqui também, irmãos, me lembra sobre o dilúvio. Quando eu estava estudando, eu me lembrei do dilúvio, né? Que a arca ela foi fechada por fora, né? E eu queria compartilhar esse texto da palavra de Deus, que está em Gênesis 7, 13 e 16. Gênesis 7, 13 a 16.
que diz assim a palavra de Deus, aqui na minha Bíblia, e na sua Bíblia também. E no mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaro de toda qualidade, e de toda carne, e que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para juntos de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Agora vamos um pouquinho para Mateus 24, 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha aí, Deus está voltando, irmãos. E Ele quer que você faça um compromisso com Ele nesta noite. É aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus está voltando, irmão. E nessa história, nos faz lembrar também as 10 virgens, as 5 tolas e as 5 prudentes. Lá de Mateus 25, 10 e 13, depois você leia na sua Bíblia aí. A falta de vigilância fará com que muitos percam o prazo da abertura da porta. Você precisa vigiar. Você precisa vigiar porque Deus vai fechar a porta. E quando Deus fechar a porta, nada vai poder abrir. Assim aconteceu com a arca. Nada conseguiu abrir a arca ali porque Deus fechou. Portanto, diz assim a palavra de Deus, Mateus 25, 13. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem o dia nem a hora que o noivo vai chegar. Aleluia! Jesus está voltando, irmãos. E a gente não vai saber nem o dia e nem a hora. E o profeta Isaías 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que palavra, irmão! Estas são a palavra de Deus, é a palavra de Deus aqui da Bíblia. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus está dizendo: se você buscar o reino de Deus, né, se você buscar ao Senhor em primeiro lugar, Ele vai tomar conta de tudo aquilo que tem lhe preocupado. É o trabalho, é a carreira, é o negócio, é a sua família. Deus vai cuidar de tudo isso. Basta você buscar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Você precisa fazer de Deus a sua prioridade número 1. Você precisa fazer de Deus isso. Colocar Deus, é a palavra que está dizendo, coloque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vai fazer. Às vezes a gente coloca o trabalho, coloca a esposa, coloca a namorada. Deus está dizendo, coloque Deus. Deus tem que ser o centro da minha casa. Deus tem que ser o centro da minha vida. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo muda, tudo transforma. É a palavra de Deus que está dizendo, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver a sua vida transformada, restaurada. É crer, irmão, é ter fé, é confiar. O cego chega até Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu faça? É que eu veja, a tua fé te curou. Só isso. É a gente buscar a presença de Deus e a gente ser curado de imediato.
Deus quer algo maravilhoso para você nesta noite. Ele diz, olha, eu estou te procurando. Eu quero ter um encontro com você essa noite. Em nome de Jesus, se coloque hoje à noite diante de Deus. Diga, Deus, eu quero buscar o Senhor. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar o meu coração de pedra para que o Senhor possa colocar um coração de carne no lugar. Um coração novo que agrade ao Senhor Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo acrescenta em Colossenses 3, 2 e 3, ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A palavra de Deus está dizendo que a gente tem que buscar as coisas de Deus. Foi o que eu falei, busca as coisas de Deus em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima. Vamos pensar nas coisas do alto, de Deus. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o seu entendimento. É melhor buscarmos enquanto é tempo, porque a porta vai ser fechada. E a gente precisa buscar o Senhor hoje. Ele quer que você aceite hoje. Ele quer que você se entregue hoje. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, coloca aí na live: hoje eu estou entregando minha vida a Jesus. Deus vai estar tocando agora no seu coração, aí onde você estiver, na sua casa, no seu apartamento. Irmãos, a porta certa é a estreita. Precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E a terceira razão, não ser conhecido por Cristo. A terceira razão, não ser conhecido por Cristo. Que diz lá naquele versículo que a gente leu, no versículo 25 da parte B e no versículo 27 da parte A, que diz: e ele responderá, não sei de onde são vocês. Imagine ouvir isso aqui, né, de Deus. Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês, mas Senhor, eu cantei na igreja. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não conheço vocês. Eu quero dizer uma coisa para você. Os que não são reconhecidos por Cristo são aqueles que não entregaram sua vida a Jesus para ser Senhor e Salvador. Não desenvolveram intimidade e um relacionamento com Deus. Não o confessaram diante dos homens. Irmãos, precisamos confessar a Jesus diante dos homens. Precisamos fazer isso de imediato, porque a porta está se fechando, irmãos. A porta certa é, como eu disse, é a estreita. E a porta está se fechando. Precisamos confessar a Jesus diante dos homens. Porque diz a palavra de Deus, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Como eu falei, muitos dirão, mas Senhor, eu ia à igreja, eu ouvi a palavra. O Senhor vai responder, não conheço vocês. Foi assim que ele fez com aquela virgem tola, né? Não teve o azeite, né? Ela querendo entrar, Jesus, eu não te conheço. Tem que ter a luz aí no candeeiro, para que eu veja seu rosto, né? Que eu possa te reconhecer. A porta certa é estreita, irmãos. Precisamos buscar esse caminho. O caminho é Jesus, ele é o único caminho que vai nos levar à salvação, em nome de Jesus. Então, foi o que o noivo disse às virgens imprudentes na parábola das virgens. Ele disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, podemos dizer que Cristo nos conhece, que somos conhecidos por Cristo. Caso contrário, está mais do que na hora de nos apresentarmos a Ele e sermos amigos de Deus.
Não existe nada melhor do que a gente ser amigo do Senhor Jesus. E quarta razão é a prática da maldade, que diz lá no versículo 27b: afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Irmãos, aos que praticam o pecado, o Senhor mandará se apartar dele. Precisamos andar no caminho de Deus. Precisamos abandonar tudo aquilo que impede da gente crescer na presença de Deus. Praticar o pecado significa viver uma vida pecaminosa. E precisamos nos afastar disso. 1 João 3, 6 a 9 diz assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus não pode estar no pecado. Aleluia, irmão. Quem é nascido de Deus não pode estar no pecado. Se alguém tem vivido no pecado, é tempo de mudar de atitude, sob a pena de ficar do lado de fora da porta estreita. A porta certa, irmãos, é a estreita. Precisamos buscar ao Senhor. Acabe com esse negócio de pecar diante do Senhor. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida nesta noite. É a gente agora caminhar na presença de Deus, se entregar na presença de Deus. Fora da porta da salvação haverá choro e ranger de dente, ou seja, não será nada agradável, irmão. Muita gente vai estar gritando lá fora, mas o Senhor vai dizer: eu não conheço ninguém. Porque fora da presença de Deus vai ter isso. Muita gente, ranger de dentes e muita tristeza em nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus diz assim, o verso 29 e 30 desse texto que a gente leu: muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos judeus perderiam o lugar para muitos gentios. É isso aqui que está falando a palavra de Deus. E este aqui, irmão, é um alerta chamado de os crentes velhos. É aquilo, né? Os últimos serão os primeiros. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, irmão. A gente precisa nos unir, os velhos e os novos, para buscar a presença de Deus, para andar em novidade de vida. É isso que a gente tem que fazer, irmãos, né? Porque nós estamos aqui tão somente para isso, para nos unir como igreja e buscar a presença de Deus. Não fique de fora da porta, porque a porta certa é a estreita. Aleluia! E aqui a gente está finalizando a palavra de Deus. Eu quero dizer que nesta noite, é noite de vitória, é noite de libertação, porque há um único caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Basta você agora confiar, buscar a presença de Deus. Deus tem um encontro nesta noite com você, com sua casa e com sua família. Deus abençoe tua vida. Fique com Deus na autoridade do nome de Jesus.